Olá, pessoal, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai nos assistir depois, porque esse programa fica gravado aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Sindasp. O Sindasp, que é um sindicato de categoria econômica, que representa várias profissões, dentre elas engenheiros, advogados, operário rural, assistente administrativo. Então, é um leque econômico, técnicos, enfim. O Sindasp ele representa várias profissões. E nas esquinas da vida aí nós encontramos também com um cara que entende bastante de profissões, que aí surgiu um projeto. Então a gente pensou, por que não começarmos a semana falando das profissões. Então, segundou, então vamos começar a semana falando um pouquinho desse projeto. Mas eu não vou falar dessa pessoa, porque essa pessoa é a responsável por esse projeto, o projeto Manual das Profissões. Então, eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho do que é o projeto Manual das Profissões. Bem-vindo ao canal do Sindasp, Gabriel, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como o nosso grande amigo aqui, Daniel, falou, né? Então, Daniel, Manual das Profissões nada mais é do que um leque de profissões, né? As pessoas conhecerem um pouco de cada profissão e se identificarem com ela. Algumas pessoas se identificam na parte técnica ali, como engenheiro, como eletricista, como mecânico em refrigeração, como pedreiro, como ajudante pedreiro. Algumas outras pessoas na parte mais da engenharia ali, né? Quem gosta de estudar bastante, então, um engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, um engenheiro civil, engenheiro de telecomunicações, outras pessoas na área pública, aí, na área de segurança, como policiais militares, como guarda da civil municipal, e por aí vai. São leques de profissões que a gente vai abranger, né? Saber um pouco da história de cada um, saber um pouco da história do trabalhador, saber um pouco como ele chegou naquela profissão, como ele se identificou, e, claro, né, dar um resumo do que é a profissão para ele e para as pessoas aí, para os jovens poderem estar buscando, né, aqueles que têm dúvidas em relação o que é que eu vou ser quando eu crescer. E chegar no momento certo, entrar aqui, ver uma vírgula de cada coisa e ver o que mais se identifica. Legal, bacana. Então a gente já viu aí, o Juan está nos acompanhando na produção do programa, já vimos, né, Juan, que vamos ter aí bastante assunto para falar ao longo de todas as segundas-feiras. Aí eu já vi, só pelas profissões citadas, que eu já vi que nós teremos, no mínimo, pelo menos já de início, no mínimo, quase um ano aí de profissões para a gente estar falando. Pessoal, mas antes de continuar falando um pouquinho mais desse projeto que está sendo lançado hoje, nas nossas segundas-feiras, toda segunda a gente vai começar a nossa manhã falando, como o Gabriel Dantas falou, a questão das profissões. Mas antes de iniciarmos, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, no nosso canal do YouTube, para estar fortalecendo a nossa rede de comunicação, a nosso portal do Sindasp, e estar compartilhando com toda a nossa base representada. O QR Code está aqui na tela. Então, vocês podem, quem está assistindo pela sua Smart TV, pelo seu computador, coloca até a telinha do celular ali, que vai direto para o canal. Se inscreve, deixa seu joinha lá, já aproveita, já faz perguntas, já deixa aqui no comentário qual a profissão que você quer que o Gabriel vá buscar para vir aqui conversar um pouco mais nesse nosso novo programa aí do Manual das Profissões. Gabriel, eu vi que tem um sotaquezinho aí que é um pouco diferente daquilo que a gente tem aqui em Santa Catarina. O nosso sindicato é da base estadual, conversamos aí com todo o povo de todas as regiões, todos os rincões aqui de Santa Catarina, mas você é daqui? De onde que é? Não sou de Santa Catarina, infelizmente, mas felizmente eu sou de um lugar muito mais bonito, muito mais aconchegante, né? Muito mais vivido. Se chama Bahia. Oxi. Especificamente Salvador. Que bacana. Sou da capital de Salvador. Estou aqui morando em Florianópolis há 2 anos e meio. Vou fazer 3 anos aqui. Constitui família. Já tem aí um pedacinho de gente lá em casa esperando para chegar para dar um beijo. Aquele sorrisinho banguela de 6 meses. O amor da minha vida, né? A minha filha, a minha mulher. Todo coruja. Tem que estar. Tem que estar. 6 meses de muito amor, de muita felicidade. 2 anos e meio de muito trabalho, né? Eu sou profissional também, eu sou técnico em eletromecânica.
tenho especialização em elétrica e mecânica de refrigeração. Apesar de fazer algumas outras coisas a mais, né? Porque ao longo da vida você vai aprendendo que você não pode ser só aquilo. Você sempre tem que saber um pouquinho mais. Né? Se você precisa sobressair, você tem que saber um pouquinho mais. Então, já tive algumas experiências profissionais, bastante por sinal. E é isso, né? O brasileiro em si, né? O proletariado em si, normalmente, ele faz muitas coisas, né? Eu acho que quando nasce já sai fazendo coisa em casa, né? Ele corta a grama, quando, né? Ele pinta a casa, ele monta o chuveiro ali, o cara já sai profissional, né? O brasileiro já nasce o trabalhador. E modéstia à parte, nós nordestinos, né? Nós somos nordestinos, já aprendemos desde criança, né? Eu comecei a trabalhar praticamente com 14 anos de idade, né? Ali nas meu primeiro contato com algumas profissões, né? Eu comecei lavando o carro de meu pai, para poder ganhar meus 10 reais ali, para eu poder tomar meu suco, né? E comprar meu salgadinho. Então é assim que a gente vai vivendo, né? É assim que a gente vai vivendo, assim que a gente vai construindo a nossa história, né? Então, para você que está nos assistindo, o Manual da Profissões, hoje aqui é um piloto, a gente está lançando esse novo projeto, mas a gente já deu uma conversada nos bastidores, então, assim, não é um projeto que nasce hoje, ele já tem uma história, assim como o Gabriel Dantas, ele vai contar as histórias dessas pessoas que têm as suas profissões, mas hoje a gente vai pedir licença, porque quem vai contar a história é o Gabriel que vai contar a sua história. Como que é? O Manual, ele já teve algum projeto em relação a isso? Já tem alguma história? Hoje técnico também, Gabriel, como que chegou a isso? Conta para nós essa história. E hoje, aquilo que você vai fazer com as outras pessoas que vão aqui vir contar a sua história... Vocês vão fazer comigo. Hoje é a vez de Gabriel Dantas contar a sua história aqui no Manual das Profissões. Então, Daniel... Manual das Profissões, ele surgiu literalmente em uma mesa de restaurante, comendo uma salada de frango desfiado com tomate e alface. Pô, antes do meio-dia, esse papo aí... tem que ter, né? A gente começa segunda-feira de manhã empolgado para aprender as profissões e agora vamos lá. Tem que falar da comida, porque foi um momento importante e um copinho de uísque com gelo. Na época eu bebi um whiskyzinho com gelo e gostava. Muito bem. Então, ele surgiu basicamente na mesa de restaurante, no shopping em Salvador Norte. Lá em Salvador, na Bahia, no bairro de São Cristóvão. Lembro até hoje. Que legal. Sentado, pensando como eu poderia ajudar a comunidade, né? Para algumas pessoas aí que devem conhecer a Bahia, Salvador, ali, Lauro de Freitas, que é a cidade que eu morava. Ela é uma cidade bem, como eu posso dizer assim... É bem de periferia, né? O pessoal mais não tem muita condição financeira, então algumas coisas se sobressaem, como, por exemplo, a violência, o tráfico de drogas, que você vê aí abrangendo em todos os estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, são bases praticamente desses modelos de crescimento do crime organizado, né? E etc. Não vamos entrar nesse âmbito. E eu sempre fiz parte de projetos sociais na igreja, né? Meu pai, ele é pastor, além de ser um funcionário público, ele também é pastor de uma igreja. E aí a gente fazia sopões, fazíamos algumas coisas dentro das favelas. A igreja do meu pai é praticamente no coração de uma favela ali. Então eu via a necessidade dos jovens. Precisava aprender alguma coisa para estudar e tal. E não tinha um projeto social que dissesse, ser eletricista é assim, ser barbeiro é assim. Então, isso foi juntando, e eu sentado naquele dia, meio triste, comendo. Eu pensei e no meu coração surgiu em apresentar profissões. Coisas que já tem anos, na verdade, tem quase 10 anos isso no meu coração. E aí a gente foi desenvolvendo, fomos explicando, né? Na igreja de meu pai foi tendo ali um curso profissionalizante em elétrica, comandos elétricos. Então, aí os projetos sociais tinham ali um barbeiro que sempre estava ali em contato, dentista e tal. Então, isso aí foi agregando, foi aquecendo o coração, né? Muito bem. Essa é a realidade, Gabriel. Assim, às vezes, para quem vem de fora,
Até acho que Santa Catarina também entende que nós somos a Suíça brasileira, porque aqui tudo e não é a realidade que a gente vive no estado, né? Como foi falado, alguns dias atrás participamos de um projeto do Banquetaço, que era proporcionar alimentação para essa população de rua, e aqui não é tão diferente, por mais que se pinte que tudo aqui é legal, e não é. Então vai ser muito bem-vindo esse teu projeto aí do Manual das Profissões. E realmente a ideia é a gente ultrapassar, vencermos essas nossas barreiras, a nossa bolha de comunicação e realmente apresentar para a sociedade alternativas, né? Porque, como você falou, às vezes não tem uma opção, não tem, e acaba indo para esse lado, né, do tráfico. Os jovens hoje em dia, eles querem as coisas fáceis, né? Porque, assim, toda profissão tem sua estrutura, né? Tem seu grau de dificuldade. Por exemplo, o nosso colega Luan, ele é músico. Ele trabalha aí com a partezinha do computador, do sonzinho, e ele sabe que para chegar nesse nível teve a sua dificuldade. Você hoje é um diretor, então para chegar até a direção, teve a sua dificuldade. Eu sou um técnico, para chegar onde eu estou, onde eu trabalho hoje, no status que nós estamos hoje, nós tivemos uma trajetória. E hoje em dia os jovens não querem isso, né? Às vezes por não conhecer, por achar que isso é muito difícil. Porque aqui você ganha um dinheiro mais fácil. Então isso aí vai quebrando a sociedade. Então hoje nós estamos tendo uma geração que eu costumo dizer, a geração Nutella. A geração fast food. Eu quero, eu tenho, né? Então as pessoas hoje os jovens hoje eles não pensam no futuro. Se, por exemplo, o cidadão ali tem um paizinho que tem uma condição financeira a mais, ele não pensa em estudar. Ele pensa em ir para a faculdade bagunçar e ficar ali. Então isso aí é o que desmotiva alguns jovens da periferia em estudar também. Porque você não tem... O jovem da periferia, ele não tem só contato com pessoas da periferia. Ele tem um leque de contatos. Então ele está ali, é YouTube, é Instagram, é Facebook. E hoje os meios de comunicação, as redes sociais hoje, elas nos trazem essa facilidade de ver como você vê, só que elas também trazem uma realidade que não é verdadeira, né? Ela mostra o cara sorrindo com dinheiro no bolso, quando vai ver, não é a verdade. É como muitas vezes já aconteceu comigo, em postar uma foto sorrindo, mas eu estava sofrendo. Em postar uma foto na praia, mas eu estava sem dinheiro em casa, você entende? Então, esse programa, esse projeto, eu não gosto nem de chamar de programa, é um projeto social, né? A gente introduz como um projeto social, é justamente para isso. É trazer a mente como antigamente os avós faziam, né? Eu tive um contato um pouco com meus avós, né? Meu avô que faleceu, com minha avó também que já é falecida, e tenho um contato também com meus avós que são vivos. E você vê a correria, como foi formado meu pai para ele hoje ser um funcionário público, né? Meu avô já contou a história para a gente, né? Já fala, toda vez que a gente vai na casa dele, ele já fala sobre essa questão. Então, antigamente eles sempre baseavam, não, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que se profissionalizar, você tem que ser bom no que você é para poder se destacar. Porque não basta você apenas estudar, né? Você tem que ser bom, né? A voz do além aqui não está aparecendo, mas tem mais uma pessoa no estúdio. Cara, para voltar só ali, para dar um adentro ali do que o Daniel estava falando, que aqui, Florianópolis e região não é diferente de outros lugares, quando se fala em classe social e pobreza e jovens, né? Eu costumo falar com meus amigos que vêm ou que querem vir aqui visitar ou vir morar, aquela coisa, pô, é legal, Ilha da Magia, mas a magia é cara. A magia é mais caro, o buraco é mais embaixo. Até queria te fazer essa pergunta, como foi quando tu se mudou para cá, quais foram as dificuldades para se estabilizar, que como também não sou daqui, vim morar aqui, um monte de gente vem para cá procurando uma estabilidade, vida melhor, é mais tranquilo, mas eu sinto um pouco dessa falta, eu sinto um pouco de falta, assim, dessa coisa cultural mesmo. E acho que esse programa vai vir muito a somar, porque a gente aqui nos nossos programas e no sindicato, a gente enfatiza, fica muito focado nessa parte, né, das negociações, a parte jurídica, essa coisa mais burocrática, e com esse programa, o Manual das Profissões, eu acho que a gente vai chegar mais perto ainda do trabalhador, vai vir mais, a base vai vir mais, cada vez mais para dentro. Com certeza. Estou bem contente, cara, assim, estou aqui pensando agora, estou aqui gravando e pensando, isso vai ser legal, cara. Essa é a ideia, né? Inclusive, como o Gabriel falou,
É um projeto social, né? O manual e o programa é uma das partes do projeto, justamente. Vem nesse sentido, gente. Por isso que eu falei furar nossa bolha, que não falar só de campanha salarial, a questão do trabalhador, só com a nossa base, conversarmos só com EPAG, SIDASC, SEAS, enfim, até porque a nossa base de representação é gigante, é enorme, é justamente esse desafio, esse projeto. E aí eu devolvo para o Gabriel. Eu também estou curioso, o Juan. Como é que foi a tua chegada? Só uma ressalvazinha dentro desse projeto aqui. Eu quero deixar até aberto o pessoal que está assistindo. Quem tiver lugares que dão cursos profissionalizantes, que tragam para a gente poder divulgar. Boa. Né? Porque não adianta a gente só falar da profissão e não ter um lugar para encaminhar a pessoa, né? O pessoal que tem empresas, que precisam de funcionário, tragam para a gente poder divulgar a sua vaga de emprego, né? A oportunidade que você está querendo andar. Faz parte do projeto social. Nós vamos atrás, mas quem tiver também, quiser mandar, a gente vai estar abraçando, vamos estar entrando em contato. Até a questão se conseguir gerar um desconto para a pessoa que quer estudar, o jovem que quer estudar. Façam perguntas, mandem mensagens, né? Mandem mensagem. Fala pela profissão que vocês querem ouvir. Vem gravar, vocês vão gostar bastante. Mas vamos lá, a pergunta é... Como é que foi a tua chegada aqui? Como foi para tu te estabilizar? Se tivesse dificuldade em arrumar um trabalho, demorasse a questão do aluguel aqui, que é bem problemática, essa questão, né, que é um peso, né, cara? A especulação imobiliária. É a parte aqui, mais pesada do Estado, né? É a cesta básica e o aluguel, né? Se não fosse isso aí, a gente estava. A cesta básica é menos mal, né? Que você tem que pagar para comer, que se ficar sem comer não fica, né? Saco vazio não fica em pé. Mas é a primeira ou segunda mais cara do país. Né? Aí complica. Eu cheguei aqui há 2 anos e meio, então eu cheguei praticamente na pandemia, né? Então, a pandemia do Covid-19 aí, eu cheguei praticamente no auge. Um dos auges começou em 2020, né? Então, estamos em 23, você faz a conta, eu cheguei aqui em 2021. Rapaz, quando eu cheguei aqui, a pior parte foi achar um serviço, né? Eu já tinha uma base aqui para uma ajuda inicial, que eu fiquei ali em Penha, na casa de meu irmão, quando ele morava aqui ainda. E nessa trajetória, de quando eu cheguei aqui até hoje, eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando ali e tal, na minha profissão mesmo, na minha área técnica, eu rodei de motoboy, eu trabalhei em telemarketing. Então, a parte do conseguir o trabalho não foi difícil, porque trabalho é quem quer. Trabalho tem um monte. Agora, emprego, só quem se destaca. Infelizmente, não é só o mercado de trabalho daqui. Outros estados que eu passei a mesma coisa, Mato Grosso do Sul, Brasília, São Paulo, todos são assim, o pessoal vai te contratar, mas você tem que ter um destaque. É a mesma coisa na entrevista de perguntar qual é o seu diferencial para te pagar 20 mil por mês. Então você tem que se destacar em alguma coisa, né? Então a minha história aqui foi assim, eu sofri um pouco, sim. Questão de aluguel, quando eu cheguei aqui, eu fui morar no hostel. Passei ali meus 3 primeiros meses no hostel. E eu tive que sair do hostel porque já estavam roubando minhas coisas já. Tênis meu já sumia, roupa já começou a sumir, até cueca. Até cueca sumia, velho, dentro do hostel. Não é porque era um lugar, era privativo ali, era um quarto, mas era um quarto privativo para 2 pessoas, 3 pessoas. E era complicado, porque minhas coisas que eu vinha na minha moto, né? Eu sou de clube motociclístico. E aí eu vim viajar e trouxe para cá tudo de moto. Então aí você já imagina. Então era tudo dentro de uma caixinha, embaixo da cama, né? Tu entendeu que eu entendi? Tu trouxe da Bahia as tuas coisas de moto. Não, eu trouxe de Brasília. De Brasília? Pô, mas aí é longe igual. Botei as marinhas na lateral de moto. Quem quiser aí saber um pouco, até ali no meu canal do YouTube deve ter ter um videozinho ainda. Não tá muito movimentado, mas deve ter um vídeo ainda da viagem de Brasília para cá. E como eu montei a moto. Vamos deixar esse link aí nos próximos programas. Com certeza a gente vê depois. Mas eu vim de moto. Eu moro na Bahia já acho que uns 5, 6 anos. Né? Eu saí de lá justamente por questão de trabalho, de emprego. Na verdade, também mais por qualidade de vida. Então, morei no Piauí, morei em São Paulo, morei no Mato Grosso do Sul, morei ali em Brasília, em algumas outras cidades. E quando chegou em Floripa, que eu achei a qualidade de vida que eu queria. Assim, que eu pensava, né? Falava, pô, cara, aqui dá para você juntar o campo com a cidade. Aqui é uma selva de pedras, mas ao mesmo tempo é um campozinho bom de se trabalhar, um campozinho de se viver, né? Hoje o lugar que eu moro é um lugar bem tranquilo, bem do jeito que eu sempre
Mas, claro, não chegou ainda o legal, né? O que eu quero mesmo, mas já se assemelha àquilo que eu pensava, né? A ter uma assim. vida, isso. Então, eu sofri um pouco. Os 6 primeiros meses eu sofri bastante. Quando eu parti para o aluguel, foi a parte mais difícil. Porque é calção, e é não sei o quê. Quem mora aqui sabe como é que funciona. Só que também não é difícil, né? Hoje as imobiliárias aí, elas dão uma facilidade de você alugar, seguro fiança, abaixo esse negócio, né? Só que quando é direto com o proprietário, às vezes você tem umas complicações, é um calção, são 3 meses. Mas graças a Deus, o Luan e o Daniel, eu consegui dar uma estabilizada com os meus 6, 7 meses aqui, né? Tudo ali nessa tem suas vantagens e desvantagens, né? Não adianta, Sim. às vezes, alugar direto com o proprietário, um contrato, ali, às vezes tem algumas facilidades que algumas burocracias, né, a imobiliária ali te complica, às vezes você não tem uma linha de crédito, não tem uma conta, ou até mesmo alguém para... E a imobiliária também te dá outras garantias que às vezes direto com o cara não tem, né? Nem tive uma história esses tempos aí, tava tocando em uma banda e a gente fez muito barulho o cara se contratou e não entendia, a gente fez muito... O show foi bom, foi ótimo, só que foi muito barulhento. E aí houve reclamações. No outro dia o cara foi lá e tirou tudo do bar da menina, botou tudo pra rua e mandou ela embora, entendeu? É complicado, é complicado. Essa, né? Mas assim, o pessoal que pensa em vir morar em Floripa, rapaz, é um lugar bom. Tem muito apoio. Dos lugares que eu passei é um dos estados, assim, na minha visão, né? Eu não vou generalizar, não vou porque eu não posso fazer isso, porque tem muitos estados bons também de se morar. Mas na minha visão é um dos estados que tem mais um leque de possibilidades e oportunidades, né? Infelizmente, alguns estados aí, principalmente no Nordeste, têm sofrido com questão de oportunidade de emprego, né? Tem sofrido com profissionalização. Aqui tem bastante, aqui tem faculdade que abre o leque assim, não, vem estudar e você paga não sei que dia, sei que mês, sei que ano. É muito raro você achar isso em outro lugar, né? A profissionalização, você crescer. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar lá com 14 anos, como eu falei aqui, eu fiz o meu primeiro curso de elétrica predial, comandos elétricos, e o meu primeiro é NR10. No decorrer de alguns programas, vocês vão entender o que são algumas NR, né, de segurança de trabalho. Vocês vão entender. Então, eu vou só dar uma pincelada no momento, né? O NR10 é o que te autoriza a trabalhar com elétrica. O curso de elétrica é o profissionalizante que a gente vem buscado para poder ajudar algumas pessoas, né? Ajudar. Eu mesmo, eu posso dar aula, porém eu não posso assinar o certificado ainda, porque o meu curso técnico não me permite assinar ainda para a pessoa ser profissionalizado, né? Uhum. Mas eu consigo dar pelo menos uma introdução ali do que é, mostrar como funciona. Então, eu comecei com 14 anos, no mesmo curso que eu estudei, fiz, eu com 14 anos eu fui para a obra, né? Ser ajudante lá, puxar uns cabinhos, estourar um pouquinho a mão, bater a marreta nos dedos, porque você aprende assim. Sim, sempre tem trabalhador e começa cedo. Brasileiro não adianta. Eu lembro também a primeira casa, a casa dos meus pais, a gente herdou uma casa, era um chalé, uma casa de madeira, e aquilo estava caindo já. E aí, com muita dificuldade, o pobre vem fazendo puxadinho, vem levantando a parede. Eu lembro quando meu primeiro, que eu tenho na minha cabeça, meu primeiro emprego, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, e eu comecei a carregar tijolo, vi uns caras trabalhando, comecei, era o meu salário, eu ganhava 2 pila e o café do pedreiro, o café dele, não o que a minha mãe fazia. Mas é assim, né? Então, aí eu fui assim, fui trabalhando, aí me tornei até chapeiro de hambúrguer na época. Era de menor, né? A gente tinha que arrumar alguma coisa para ganhar um trocado, né? E aí, quando eu atingi a maioridade, já estava fazendo ali meu curso técnico. Já tinha me identificado a área que eu queria trabalhar. Então, fiz um curso técnico em eletromecânica. Então, atuo nessa área até hoje. Abri um mêsinho, trabalhei de carteira assinada aí para algumas empresas. Conheci o leque, tive muitos professores. Agradeço a cada um por ter me ensinado. E até hoje, se eu ligar, eles ainda me dão... Ó, faz assim, tem que ter, né? Você tem que ser humilde, né? Claro. Assessoria, né? E na correria do dia a dia a gente foi abrindo leque para outras profissões. Uma delas foi de radialista. Foi ali numa rádio lá na cidade mesmo, uma rádio comunitária.
foi abrindo um leque ali para uns projetos sociais dentro da igreja, né? Que como meu pai era o pastor, então a gente tinha uma facilidade de de montar alguns projetos sociais, participar de alguns outros projetos, sair nas ruas. Então, várias vezes eu tive esse leque de profissões. Então, eu fui me aperfeiçoando um pouquinho em cada. Ah, mas você faz tudo? Não, não faço tudo. Mas pelo menos um pouquinho de tudo eu tenho que saber. Porque aí você consegue se mesclar no mercado de trabalho melhor. Então, é o que o mercado de trabalho hoje precisa. Hoje, para você ser um profissional bem-sucedido, não é só você ter ali o canudo. É você ter o conhecimento. Porque não adianta eu pegar o Daniel, que é um diretor, e colocar para trabalhar em linha de alta tensão, que vai ser só mais um. Causa, vai, né? Vai ser um fritado lá. Vai ser só mais um churrasquinho, né? Mais um acidente. Vou virar estatística. Verdade, verdade. Então, a minha profissão assim, é bem resumida, né? Uma história muito resumida de como eu me formei, como eu cheguei aqui. Trabalhei em Brasília lá com manutenções prediais, trabalhei em Mato Grosso do Sul com energia fotovoltaica. Então, tudo dentro da minha área, a área que eu sou formado. Né? Então, hoje eu decidi abrir aqui o espaço do projeto, que é de autoria própria, mas que Sim. é um projeto que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Então, foi por isso que a gente conversou, eu abri esse projeto para o Daniel, porque eu vejo a necessidade hoje da população brasileira nisso. Porque hoje o pessoal quer TikTok, né? É dancinha no TikTok. Pô, cara, os caras do Japão lá estudando para ser engenheiro mecatrônico, desenvolver software, um monte de coisa e nego só querendo dançar. Eu tenho mais duas perguntinhas para você. Fica à vontade. Uma é para como que você chegou aqui no sindicato, como que vocês se conheceram, né? Como que foi essa ideia de como chegar à ideia de você colocar o programa à disposição aqui, fazer essa parceria. E a outra pergunta que eu tenho é se tu já teve algum problema com o contratante, com o trabalhista, em alguma empresa, né? Que isso é bem importante. É algo que eu acho que o sindicato gostaria de saber, né? Se você já teve que recorrer, assim, teve algum problema trabalhista, assim, com algum patrão, assim. Aqui em Floripa? Em qualquer lugar na vida. Aqui também, né? Eu vou começar da segunda pergunta para a primeira. Porque fica mais fácil aí. Essa parte do conhecimento do meu chegar ao Daniel, eu vou deixar o Daniel falar, que eu acho que ele tem mais propriedade. Mas a parte ali do problema com o contratante, rapaz, eu nunca tive assim, problemas para acionar a justiça. Na verdade, eu nunca precisei, né? Eu sempre tive uma facilidade em conversar, uma facilidade em estar negociando, conversando, sabe? Trocando aquela ideia, então sempre deixou sempre as coisas firmes. Porém, né? Contudo, todavia, entretanto, você sempre tem as situações de quando você está trabalhando. Aqui em Florianópolis, em si, eu tive alguns problemas com algumas empresas, né? Questão de pagamento, questão de rescisão, mas que, graças a Deus, né, com o meu jeitinho de conversar ali, consegui acertar, eu consegui resolver. Mas eu nunca acionei a justiça porque eu sempre deixo as portas abertas. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de deixar as portas abertas com o Daniel. Não é porque é diretor, não é porque é diretor, não. É porque é um amigo. Entendeu? Com o Luan, sempre as portas abertas, porque uma hora a gente precisa. Né? Até um conselho que eu dou para as pessoas, né? Deixe as portas abertas, entre no lugar e saia, mas saia com as portas abertas. Mas eu vou ter que fazer isso, foi demitido. Cara, saia bem. Não saia ruim. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. O pai sempre me ensinou isso. E sempre deixar as portas abertas, independente do lugar que você esteja. Né? Então, acho que responde essa pergunta. Responde, né? Sim. Aí agora a parte aí do conhecimento, como foi que o Daniel me conheceu, acho que vai ser mais fácil ele explicar. Fala aí, Então, ainda na questão das portas abertas, em relação a essa necessidade aí de ter que recorrer até à justiça, enfim, é porque o Gabriel, pelo pouco que eu conheço, ele tem um pouco mais de conhecimento em relação, inclusive até seus direitos, né, em relação às profissões, porque muitas vezes não acontece
dentro do âmbito do trabalhador comum, que ele também não consegue ter esse alcance, né, ou essa dimensão daquilo que lhe é de direito. Enfim, daí acaba não tendo algumas alternativas. Sobre a conhecer o Gabriel, nós estamos nos readaptando, voltamos para essa sede aqui do Sindasp e tivemos algumas reformulações, inclusive a montagem desse estúdio que a gente está falando aqui, e foi necessário aí fazer a higienização e troca dos ar-condicionados, e através do Cidade conseguiu, através de uma outra pessoa, que viesse fazer esse serviço para nós aqui no Sindasp. E essa pessoa não tinha conhecimento de algumas áreas, que, dentre elas, a área técnica, e precisava de um técnico para manutenção do ar-condicionado, e da qual o Gabriel veio aqui no sindicato fazer esse serviço para nós. Passou aqui, deu uma olhada no estúdio, e aí depois já vou linkar outra pergunta também que eu tenho para ti. Tem algumas perguntas que eu tenho para fazer, mas aí, como a gente vai... O contrato parece que é de 1 ano para mais, né? Então, para mais, Vamos ter tempo bastante, né? Eu vou perguntar bastante aí o que é, você tá doido? Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso foco de como a gente se conheceu. E o Gabriel viu aqui o nosso estúdio que a gente montou na nossa salinha aqui em Florianópolis, aqui na sede do Sindasp, e deu uma olhada, ele mexendo no ar-condicionado, passou, deu uma olhada, opa, tem algo aqui que me chamou a atenção. E aí ele veio falar que, dentre o leque das profissões, como ele mesmo falou, conhece várias e de tudo um pouco. Dentro das profissões, uma delas foi trabalhar numa rádio comunitária lá na... Eu lembro dele eu montando as coisas aqui, eles arrumando os ar lá, toda hora ele vinha aqui fazer mas vocês fazem o quê? Mas você é uma rádio, vocês gravam aí? Eu trabalhava num programa. E aí foi criando essa ponte, né? Então, uma das perguntas é, como você falou da questão das redes sociais, e às vezes não seria uma questão. As redes sociais, elas às vezes mostram uma realidade que não existe. Então, um dos desafios nossos é ir conversar com essas pessoas e mostrar, de repente, até a vinda depois tu vai passar as tuas redes para a gente entender como é que veio de Brasília de moto também. Quero entender, às vezes eu faço trabalho para ir para Tubarão de moto, levar minhas coisas, o cara vem de Brasília, cara. E com a 150, tá? Não foi moto grande, não. Cara, que loucura. Então, seria para a gente entender a questão um pouco das redes, o desafio que a gente tem nas redes sociais, de mostrar a realidade também das profissões, né, que está linkada à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui. E a outra questão é a importância. A gente está com um projeto também de uma rádio comunitária aqui em Florianópolis, estamos tentando, já temos a rádio web agora, que está no ar, Planeta Ilha, mas assim, dentro da tua experiência, eu queria que tu falasse um pouquinho mais da questão das redes e também temos aplicativo, né? Temos aplicativo Planeta Ilha, baixe lá, a Rádio Planeta Ilha, para a rádio web já está no ar, por enquanto ainda com música boa, de qualidade. Agora a gente o desafio é estar inserindo agora a programação da Planeta Ilha. Mas a importância da rádio comunitária, dentro das comunidades, como que ela funciona, ela comunica, ela dialoga. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também das rádios, como que funciona isso. Só dando uma ressalva em questão de redes sociais, hoje eu me abstenho um pouco das redes sociais. Então, você entra no meu Instagram hoje, você não vai ver muita coisa, né? Você entra no meu Facebook hoje, você vai ver atualização muito antigas, né? Uhum. Eu me abstenho por questões pessoais, né? Uhum. Questões minhas, questões particulares. Então, eu me abstenho um pouco. Não que eu não poste, eu faço uma postagem, outra ali, uma informação e outra, questão de governo, como eu falei a você, né? A gente acaba se envolvendo, querendo ou não, numa política da vida. Você tem uma voz ativa por ter um conhecimento, né? Sim. Mas as redes sociais são boas para todo esse tempo. E a rádio é a coisa melhor. A rádio foi praticamente o primeiro meio de comunicação que existiu, né? Assim, é uma coisa que eu sempre admirei. Eu boto ali no meu celular uma rádiozinha, uma FM da vida, você vai ouvir uma música, ouvir uma notícia. Na comunidade, ela é interessante porque eu acredito, né? Eu não posso dizer a motivação de quem bota uma rádio na comunitária. Não posso falar, porque eu não sei, eu não vou conhecer o dono da rádio. Mas, geralmente, para quem trabalha na rádio, a rádio comunitária é boa para os informativos ali daquela comunidade,
os informativos do estado, os informativos da cidade, é política, é trânsito, é você estar ali dialogando com as pessoas diariamente, pô, qual é a sua necessidade? A rádio, ela é uma forma de você chegar também às autoridades, né? Porque as rádios são ouvidas. Ah, mas hoje em dia com as redes sociais é muito pouco ouvida. Não é. Tem estudos, eu não sei dizer números para vocês, assim, mas tem estudos que a rádio ainda é o maior meio de comunicação. Então, assim, a rádio ela é ouvida. Então, quando, por exemplo, o cidadão ele não tem a cara e a coragem de chegar na prefeitura e pá, jogar um documento lá, vai fazer o quê? Vai procurar um meio de comunicação mais próximo dele. A rádio FM é muito difícil de entrar. Eu dou exemplo de algumas rádios que tem aqui em Floripa, que eu não vou falar o nome por questão de ética. Mas que foi muito difícil de eu chegar ali e conversar com o pessoal. Você chega na recepção, os caras já de barra. Entendeu? Na rádio comunitária não, né? Tanto que a rádio é um dos maiores meios de comunicação, tanto que há esse monopólio da mídia. Exato. Né? Tanto que tu não consegue abrir uma rádio, levantar uma antena. Então a gente, né, que está aí na função da rádio comunitária, tá na comunicação. A gente sabe como é que é. Como tu falasse, para chegar numa rádio. Não é assim. Não é assim. Então, assim, a rádio comunitária serve para isso. É a comunidade, são programas da comunidade, são situações que a comunidade precisa passar para nós podermos falar. E também nós percebermos, por exemplo, é uma estrada esburacada, né? É ali um acidente que teve, é uma mãe que precisa de uma cesta básica, é como eu falei aqui um pouco atrás, uma pessoa que precisa de emprego, né? E não ser cobrado. A pessoa tem que estar ali, ela tem que se sentir à vontade. Nós como representantes, como, vamos botar assim, radialistas, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Porque é uma rádio comunitária, uma rádio da comunidade. Não é do Gabriel, não é do Daniel, não é da comunidade. Ah, mas eu quero fazer um programa. Cara, tem-se uma estrutura. Toda rádio tem-se uma estrutura. Então não é só chegar, vou fazer um programa e acabou. Não é assim. Tem-se uma estrutura, tem um estudo. Social, tem que ter um papel social. Tem que ter um papel social. Não é simplesmente eu pegar Daniel, eu quero manual de profissões, eu quero jogar na sua rádio e Daniel aceitar. Não é bem assim que funciona. Qual é a finalidade? Qual o motivo? Qual a motivação? Qual o propósito? Então, a rádio comunitária é isso. É os cidadãos poderem se sentirem à vontade de trazerem os problemas, os problemas assim, a gente não vai resolver os problemas, mas pelo menos tentar encaminhar da melhor forma para os políticos, para os responsáveis, para os setores responsáveis da prefeitura, até porque é muito mais fácil, né? Eu vou dar o seu exemplo como diretor hoje aqui do sindicato, do Daniel chegar ali numa prefeitura e passar uma documentação, montar uma documentação para pedir um asfaltamento, por exemplo, numa rua, do que eu como cidadão normal. É direito meu. Não é? Só que é mais difícil. A burocracia é tão grande hoje em dia que você não consegue nem comprar nem remédio na prefeitura você está conseguindo direito. Remédio que é um direito nosso. Né? Entendeu? É um direito nosso. É você sair da UPA ali com o seu remédio na mão. É um direito. Mas você não consegue, às vezes, por causa da burocracia. Então, hoje é mais fácil a gente chegar numa rádio comunitária, porque você tem acesso à rádio. Você tem acesso a quem está falando. Você tem acesso ao estúdio. Você não está num lugar fechado. Não, você tem acesso a todo mundo. Você chegou na recepção, a obrigação da recepcionista é te encaminhar a pessoa responsável daquele setor. Por quê? Porque a rádio não é minha, a rádio é da comunidade. Apesar de nós sermos os representantes, né, eu falo nós em relação aos radialistas, pessoas, a diretoria, a tal, sermos os representantes, mas é a comunidade que está ali. Então, eu via muito, e ela é muito ouvida. Se você tiver programações boas, as pessoas param para ouvir. É no carro, é em casa, entendeu? É no aparelhozinho celular. Então, rádio web é bom porque você bota aí no seu aplicativozinho, bota seu fonezinho, vai ouvindo ali no ônibus. Eu gosto muito de rádio, cara. Eu me lembro quando era criança, nenê, assim, e no meu quarto tinha um National Microsystem, não sei o que lá, que era um rádio de madeira antigo pra caramba, e discos e fitas, né? Mas aquilo não usava muito. Aí eu ouvi gostava da voz do Pi, né? Que é, por referência, eu ouvi aquele programa na madrugada, amava. Pijama Show? Aí depois eu fiquei... É da época de vocês mesmo, hein? Depois eu comecei a trabalhar, assim, trabalhar na noite, a rádio ficou para... Depois vem essa tecnologia, né? E os aplicativos de música.
Mas aí hoje, cara, eu comprei um rádio e eu resgatei isso. Aí tem rádios muito boas aqui. Eu gosto da parte mais da programação musical com músico. E quando, cara, é incrível como o cara conhece música boa ali, cara, música nova, né? Que é o trabalho do cara, né? Do radialista lá, do cara de comunicação, ele vai te apresentar uma coisa. A nova. rádio, ela tem. O radialista, a rádio, ela tem uma responsabilidade com o povo. Né? Sim. É um canal de informações. Então, eu sou muito sincero, eu não estou aqui para falar que isso aqui, esse cara é bom e que esse cara é ruim, não. Eu tenho aqui para informar o que está acontecendo. Não é para gerar opinião, né? Mas para informar. Não é gerar opinião própria. Que a mídia faz, né? Para gerar opinião própria. Não, para gerar opinião própria, eu convido quem é para poder falar. O cara é diferente da sua divergência, vai vir vocês dois aqui, eu falar a sua opinião. Eu, como um representante, eu não posso ser. Não é que, Gabriel, você não tem um lado. Não, eu tenho o meu lado, mas eu tenho que ser imparcial. No momento do programa, eu tenho que ser imparcial. No momento do projeto, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso, como algumas mídias fazem, a gente vê muito isso acontecer, ter a parcialidade, empurrar, não é assim. Entendeu? Você tem que ser imparcial, você tem que ser uma pessoa... Tem que ser uma rádio que não dá pro cara ouvir, cara. Os caras só dando pau, falando... dando a opinião deles, né? E não agregue nada, né? Então, hoje, os meios de comunicação, né, que nós estávamos falando aqui, da rádio comunitária em si, é para isso. Eu penso dessa forma, né? Claro, tem a sua explicação mais aprofundada. Essa aqui é a explicação povão. Sim, eu sou povão, entendeu? Eu não sou... A pergunta, não, mas é nesse sentido. A pergunta foi nesse sentido porque a gente está nesse projeto, nessa iminência de lutar por uma rádio, por uma comunitária aqui em Florianópolis também. A gente já eu estou começando nesse meio do rádio, não tem muito tempo, né? Sou fã de alguns tempos, escuto rádio também diariamente. E aí a pergunta foi justamente nesse sentido: qual é o alcance da comunitária? É porque a gente cresceu ouvindo, né? Porque a rádio é um meio de comunicação muito antigo. Daí surgiu a televisão. Agora a rádio vai acabar. Não acabou. Veio a internet, agora a rádio vai acabar. Não acabou. E a rádio não vai acabar. Então a pergunta foi justamente nesse sentido, da importância que ela tem na comunidade, principalmente a comunitária. Me senti muito contemplado, porque assim, eu queria trazer elementos para que quem estivessem aqui nos ouvindo, e assim como eu, assim como você, acredita no potencial de uma comunitária, seria trazer elementos para compartilhar aí com as pessoas que estão nos assistindo da importância da rádio comunitária. E é muito bacana ela. Lá ela resolvia lá na tua região. Resolvia também, bastante. Né? Bastante, resolvia né? Bastante. Eu sou assim, né? Eu não falo nomes. Sim. Né? Eu sou uma pessoa muito ética em relação a isso. Porque cada um tem sua particularidade. Mas em relação à rádio em si, eu acho que é um dos meios de comunicação mais abrangente. Porque a televisão é boa, mas nem todo mundo tem acesso. Gabriel, mas isso é fora da realidade. Cara, vai para o Nordeste. Cai aqui no interior de Santa Catarina. Eu passei muito de moto. Muito de moto. Eu gosto, né? Viajar, pegar a estrada, coisa... É o meu hobby favorito. Né? Eu digo que quem fala assim, mas eu não gosto de viajar, eu não gosto de sair, eu não sei nunca sair daqui, não conheço lugar, porque nunca fez, cara. Porque a melhor coisa é poder trocar conhecimento, experiência, cara, conhecer um lugar novo, cara, comer uma comida diferente. E nessas andanças, eu não tô nem falando lá de Salvador, do Piauí, dos lugares que eu passei, eu tô falando daqui de Santa Catarina, que é o lugar atual que eu vivo, do estado atual que eu vivo. Lugares que eu entrei que não tem televisão, o cara tem lá aquele radinho velho, a bateria, vai para a roça para arar a terra ali e tá ouvindo a musiquinha dele, ouvindo a notícia dele, ouvindo a opinião dele, querendo ou não, criando a sua opinião. Por isso que eu falo em questão da imparcialidade dentro de uma rádio, né? Independente se for governo de direita, independente se for governo de esquerda, governo de frente, governo de fundo, independente, a imparcialidade, ela traz a pessoa a gerar o próprio entendimento, gerar a própria opinião. Então, essa coisa da opinião do fake news, ontem eu pegando no ônibus, eu assistindo o motorista, entrar mais 2 ou 3 colegas deles que deviam estar indo embora, e eles foram conversando na frente, eu bem na... E aí os caras lá, repassando um monte de opiniões falsas, assim, que... E dá até para imaginar em que rádio eles ouviram aquela... A gente tem que ter esse cuidado.
assim, você, né, que está entrando agora essa briga para uma rádio comunitária, tem que trazer pessoas imparciais, entendeu? Porque pessoas que dão... a rádio tem que fazer a pessoa pensar. Hoje, o que está faltando nos jovens de hoje em dia é pensar, é gerar entendimento, sabe? É gerar conhecimento. É o que falta hoje no... Não digo nem só nos jovens, né? Até nos pais desse pessoal. É gerar na pessoa opinião própria. Sim. Entendeu? Você, eu vou falar sobre o assunto tal. Pô, cara, eu tenho essa opinião. As faculdades hoje em dia, você vê que são faculdades que não estão... Hoje em dia, médico, eu estava assistindo esses dias um podcast, um médico falando, você quer ser um doutor? Eu vou te ensinar. Você bota um jaleco branco, teve dor de cabeça de pirona, tá gripado isso, esse é o médico de hoje, ele tá certo. Você hoje não tem um sistema de saúde que você chega lá, o médico dá aquela atenção, não, é de qualquer jeito. Não, porque tá com dor de cabeça, toma isso aqui, resolve. Tô com gripado, toma isso. E às vezes não tem mais aquele tratamento que tinha antigamente. Não cheguei a pegar aquelas fases lá atrás, em que o médico ele tinha que saber tudo, né? O médico clínico geral. Eu cheguei a pegar uma pontinha ali. Eu tenho 27 anos de idade, então nos meus ali 10 anos eu cheguei a pontinha, mas não tinha essa opinião. Então, as pessoas hoje têm que criar, a rádio ela tem que criar, fazer as pessoas criarem opinião própria, fazer as pessoas pesquisarem. Eu vou dizer o assunto, cara, vamos falar hoje aqui, deixa eu ver um assunto aqui, vamos falar a realidade do país hoje, a política. Mas por que esse governo é melhor? Eu não tenho que falar porque eu sou assim, não. Porque o presidente tal. Não. Eu tenho que fazer assim, olha, pesquisa, o assunto é esse, vamos comentar sobre o assunto. E quem tiver interesse vai ali e pesquisa sobre aquele assunto. Eu não tenho que chegar e botar na sua cabeça uma ideia que eu penso. Porque às vezes a minha ideia está errada. Como a sua pode estar errada. Não vamos deixar de ser amigos, mas vamos fazer uma discussão para poder chegar a um senso comum. E é isso que falta hoje em dia. É isso que as redes sociais, me desculpa falar em relação mais aí ao Instagram, ao TikTok, até mesmo o Facebook e o YouTube, estão perdendo. Sim. Não se tem mais conteúdo. Hoje em dia é tudo fast food. O TikTok passou o YouTube, cara. Pesquisar você por causa de vídeos curtos, as pessoas hoje não querem mais conteúdo, querem coisas rápidas. Por isso que eu falei a geração fast food. Pediu, chegou. Não é assim. Conhecimento ele não é fast food. O conhecimento ele é adquirido. O conhecimento ele é construído, ele é formado. Entendeu? Então, para isso acontecer, é necessário que você pesquise, que você busque. E para você fazer isso, vai demandar tempo. Entendeu? Assim como o manual das profissões vai demandar o tempo, porque nós vamos estar aqui conversando, eu vou tirar a pessoa do serviço, para a pessoa estar aqui, para poder a pessoa falar, para poder a pessoa formalizar a sua profissão, explicar como é que funciona as partes mais ruins da profissão e tal, mas é o tempo dela. Ela gerou um tempo, para gerar o conhecimento teve um tempo, para você chegar a diretor hoje teve um tempo, você teve que passar por muita coisa, para ele chegar, para o Luan chegar a ser um músico bom, melhor, né? Porque eu sempre falo que você tem que ser melhor naquilo para você se destacar. Bom, ele demorou um tempo de estudo. Eu sei porque tocar violão é difícil, tocar bateria é difícil, tocar baixo é difícil, porque eu sei tocar. Mas eu aprendi na minha infância, lá com meus 10, 12 anos, comecei a tocar essas coisinhas. E hoje eu não segui carreira, mas eu sei tocar. Entendeu? Entendi. Então, para você tem que ser bom, você tem que estudar o tempo, né? Então, as redes sociais têm destruído muito isso. Destruído muito opiniões. Não só pela fake news, sabe? As fake news que hoje em dia está em alta no país. Mas porque as pessoas não têm mais a coragem de ir buscar aquele determinado assunto, naquele determinado momento, sabe? Só para poder gerar o conhecimento e gerar a sua opinião. Porque conhecimento é o que gera a sabedoria. Exatamente. A gente nós viramos consumidores de produtos prontos
o fast food, é um enlatado, né? Chega aquilo, a gente consome, a gente não quer, nem questiona, nem quer saber o porquê daquele conteúdo que está chegando. E realmente é um desafio nosso, inclusive aqui do Sindaço, de procurar também quebrar esse paradigma da questão dos produtos enlatados, daquilo que vem pronto, e realmente gerar conteúdo, provocar esses debates. E voltando só um pouquinho um gancho ali do que tu fala do poder do rádio, em termos até de acesso, eu vou usar o teu próprio exemplo aqui aqui no Sindaço, porque eu vi, ele mexeu, acho que 5, 6 ar-condicionados aqui. Eu não consegui instalar nenhuma. Nós temos aqui 6 salas aqui no nosso prédio. Ele não ia conseguir instalar uma televisão por sala para ficar assistindo, mas eu passava pelo Gabriel, estava lá com o fonezinho, lá escutando e mexendo no ar-condicionado. O mesmo exemplo que ele usou, o pessoal vai lá lavar a terra, vai lá com o seu radinho, vai lá hoje com o celular tu consegue ter acesso. Então, assim, é um meio de comunicação mais democrático que eu conheço, a questão da rádio. Eu dar um exemplo, tanto que o apelido carinhoso que a juventude dá para o celular é o radinho. Radinho. Tá, meu radinho aqui. Não é? Pode perguntar que vai ver, vai ficar sabendo. Se vocês não sabiam essa informação. É o radinho. Pô, perdi meu radinho. Cadê meu radinho? Cadê o radinho? É o celular. Hoje em dia é isso aí, mas a nossa luta hoje em dia não é nem para gerar qualquer coisa, gerar confusão, gerar atrito, né? Porque a gente não está aqui no mundo para isso. Nós estamos no mundo para se divertir, independente do que a pessoa quer ser, né? Independente de trabalho, independente de cor, raça, religião, a gente está aqui para se divertir. Sim. Então, o Manual das Profissões tem isso, é trazer o conhecimento. Né? É tentar, pelo menos, resgatar aí o seu 1/3, 1/4, 1/5 da população e focar em serviços, e focar em... Porque hoje em dia o mercado de trabalho precisa. Muito bem. Eu sei porque eu trabalho. Eu tenho meu emprego, sou carteira assinada, o Daniel sabe aqui, e precisa. Só que precisa de profissionais qualificados. Não só com estudo, mas que queiram aprender, que queiram fazer, que queiram, né? Tá difícil de achar gente que quer hoje se desenvolver em alguma coisa, muito difícil. Hoje todo mundo quer, como eu falei, as coisas muito rápidas. E não é assim bem que funciona, e a gente sabe muito bem disso, né? Então, aí a gente deu uma explicada mais ou menos do que vai ser o projeto Manual das Profissões, com Gabriel Dantas, todas as segundas-feiras. A gente convida a estar participando, aí se inscreve no canal aí do nosso YouTube, deixa o seu comentário, já vai dando dica, né, Gabriel, de qual profissão você quer saber um pouquinho mais, aquela que tu tem interesse, o que é tal da ANR que o Gabriel está falando, um pouquinho mais de cada profissão. Toda segunda a gente vai começar a nossa semana aqui, batendo esse papo que a gente programou em torno de 30, 40 minutos, já vai quase 1 hora, já sabia que eu ia se sabia que acabava de ter conversando bastante, né? Mas assim, então a gente vai começar toda segunda pela manhã, batendo esse papo gostoso aí, falando um pouquinho das profissões, conhecemos um pouco mais hoje do Gabriel, que tem esse projeto aqui, depois porque eu fiz o link com a rádio, porque daqui a pouco a gente já quer estar ouvindo ele também na rádio comunitária aqui, na nossa, que a gente está brigando para ter aqui em Florianópolis, e acredito que seria isso, né, Gabriel? Fica aí o teu convite para o pessoal aí para estar participando desse projeto, que é um projeto, como foi quando ele falou, um projeto social também, e aqui o nosso programa é um braço desse projeto social. Esperamos aí ter um alcance. A gente é meio ousado, né? A gente vai lá buscar. Tem que buscar a pessoa, Então aqui, ó, a gente está aí, ó, vai estar aberto, né? Eu vou estar depois passando por o Instagram, deixar a caixa de perguntas no Instagram, caixa de perguntas aí no YouTube. O que é que vocês querem saber? Profissões que vocês querem ouvir? Eu sou profissional em tal área e queria ir lá falar um pouco da minha história, de como eu comecei. Porque a ideia é essa, a ideia é você trazer sua história e mostrar que é possível. Eu já vi pessoas de hoje que são bem-sucedidas, que começaram na roça, bem no interiorzão do Pará. Eu conheço pessoas que são assim, né? Pessoalmente mesmo, assim, de conversar. Hoje, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma profissional de RH lá do trabalho. Ela começou na roça, lavrando terra, e hoje ela é uma profissional de RH. Então, é possível. O jovem que quer hoje em dia, até mesmo, não falo nem só o jovem, né? Que hoje em dia, o estudo para ir para quem quer. Até por de idade. Eu conheci um senhor que fez uma faculdade de 70 anos de medicina.
Olha só. E já encerrou, né? Tá lecionando, agora tá trabalhando como médico. Então, assim, é para isso. Vocês querem? Vão no Instagram, vem aqui no próprio canal da Sindasp, faz a pergunta, eu quero ver tal profissão, eu quero saber de tal. Eu quero participar do programa. Aqui Boa. a gente não vai, não tem classe social, não tem religião, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Todo mundo aqui imparcial, a gente só quer saber a sua história. E Vem passar contar a sua isso, história. vem contar a sua história e vamos passar isso para frente para as pessoas ouvirem, vamos divulgar para as pessoas verem, principalmente, eu falo hoje que o meu foco principal, né, com esse projeto é pegar os jovens, principalmente das escolas de fundamental, ensino médio, que não tem um norte. Vamos tentar dar um norte para esse pessoal e fazer do Brasil um país muito melhor, né, com profissionais qualificados. Boa. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o piloto, né, do projeto com o Gabriel Dantas, do Manual das Profissões. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Então, se inscreva, curte, compartilhe, deixe lá o seu joinha. A gente já está convidando o pessoal aí. Pessoal aí, já vou mandar um recadinho, porque agora com essas tecnologias a gente é ouvido em tudo quanto é lugar. Galera da Bahia, vocês não fiquem com o ciúme que a gente está aqui com o Gabriel. Aqui, ó. Então, assim, ó, vem aqui, se inscreva no canal, assim, para matar um pouquinho da saudade do Gabriel. Se inscreve no canal que vocês vão estar assistindo aí toda semana o Manual das Profissões. Então é isso, pessoal. O sindicato é cada um de nós. Forte abraço, Gabriel. Até semana que vem, toda segunda-feira a gente vai estar aqui. Um forte abraço, pessoal.